Bom, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente está inaugurando o nosso estúdio no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia. Então, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês com a gente hoje. E eu queria saber aí qual que é a principal pauta, então, de Belo Monte. Esse evento, a gente está vendo as maiores lideranças do setor por aqui. Vocês estão entre essas maiores lideranças. E a gente sabe que Belo Monte tem uma série de desafios aí pela frente, né? A usina tem a questão da discussão do hidrograma, tem toda a questão da renovação da licença. Então, como é que estão essas tratativas? O que a gente pode esperar? Vamos lá. Deixa eu resumir para você. Quer dizer, uma coisa é quando você tem um grande projeto como Belo Monte, estruturante, né, e você está em discussão entre impactos ambientais, viabilidade econômico-financeira, enfim, discutindo realmente se vale a pena executar ou não. É mais ou menos o caso da zona equatorial que está acontecendo hoje. Então. A outra coisa é quando você tem um projeto em pé, construído, custou 48 bilhões de reais, deve ao BNDES 28 bilhões de reais e tem aí mais de 13 bilhões de capital socialista. Então, é uma outra realidade. Do lado socioambiental, você vai ver a quantidade, você pode ver pelos nossos sites, a quantidade de benefícios que foram trazidos na região. O nível de qualidade de vida, o upgrade que a população local sofreu para o bem, né, em função da chegada de Belo Monte. Então, assim, são questões hoje diferentes de serem analisadas, porque você está diante de uma situação que está no meio da mesa. Né? A usina de Belo Monte ela tem um papel fundamental para o sistema interligado nacional hoje. Ela segura o sistema. Para você ter uma ideia, praticamente este ano todo, nós estamos gerando cerca de 11 mil megawatts na ponta, de 6 da tarde às 22 horas. Isso significa, do ponto de vista sistêmico, eu estar atendendo aí garantido pelo menos 60 milhões de consumidores dia. Né? Fora a geração que a gente está fazendo ao longo do ano, que é pequena por causa do efeito El Niño, não tem reservatório, aquelas coisas. Mas isso não é privilégio nosso, isso é o setor. Né? Então, assim, quando você olha Belo Monte, começa a querer discutir Belo Monte, você tem que separar em dois momentos. Primeiro, o seguinte: o projeto está em pé, está gerando, está atendendo, está representando o sistema elétrico brasileiro, uma quantidade enorme de energia, etc. Tal. Tem compromissos com a sociedade local ainda, tem compromissos financeiros com o banco, né, com o BNDES, que é o financiador, e tem os custos operacionais da usina. Isso é uma coisa. A outra coisa é que dentro desse compromisso socioambiental, eu tenho que atender os compromissos, eu tenho que praticar esses compromissos na área socioambiental. Então, para isso, eu preciso ter essa usina gerando, de fato, né, gerando energia com receita suficiente para poder atender isso tudo. Claro. Então, quando você entra numa discussão que, olha, não pode gerar isso porque traz esse tipo de impacto, você destrói a cadeia, tanto econômico-financeira como socioambiental. E a sensação que nos dá é que as pessoas não estão percebendo isso. E quando a gente fala em renovação da licença, em verdade, o empreendimento ele foi licenciado na época, foram mais de 35 anos de estudos. Sim. E quando a gente teve a licença para exploração desse potencial hidrelétrico, a matriz de impactos que foi elaborada assumia, não tem como fazer um empreendimento desse porte sem impacto, né? Claro. Então assumia, de fato, a ocorrência de alguns impactos. É claro que até hoje, né, a gente tem um grupo mais ideológico que não assume, não aceita o fato de ter havido essa licença, digamos assim, para esses impactos. Mas é meio tarde demais para isso, né? Pois é, mas a boa notícia, Camila, é que a maior parte desses impactos não se verificou. A gente verifica que os impactos que eram previstos como sendo de alta magnitude aconteceram como média magnitude, alguns nem de baixa magnitude, outros que nem se realizaram. Então, considerando esse cenário, né, no momento de renovação de LO, principalmente agora em que a gente já tem a usina construída, o momento de operação de construção, que é a fase que traz mais impactos, Sim. Né, sociais, inclusive, que é a fase de movimentação de muitas pessoas, né, no pico de obra, mais de 30 mil pessoas trabalhando, enfim. Esse momento é que traz os maiores impactos, isso já passou.
já acabou. A usina está implantada e agora é uma fase de manutenção, é uma boa fase para a gente verificar que se esses impactos não ocorreram até então, não vão ocorrer mais, e a gente ter até uma reanálise das condicionantes socioambientais. E também é bem verdade que quando o empreendimento foi pensado, a Norte Energia chegou numa região onde o Estado ainda não era presente. Então, os empreendimentos estruturantes também eram usados como políticas públicas, para execução de políticas públicas. E isso acabou trazendo para o empreendimento, como condicionante socioambiental, muitas atividades que não conversam com o projeto, não tem nexo de causalidade, digamos assim, com os impactos do projeto. São políticas públicas, atividades de Estado, que acabaram ficando na mão do empreendedor, né, para, entre aspas, uma autorização, uma contrapartida, né, desses impactos da fase de construção e que agora não fazem mais sentido. Então, é um bom momento de entender que a licença, a renovação da licença de operação é uma continuidade daquilo que já foi licenciado, autorizado, está construído, né? Tem um contrato de concessão com compromissos, deveres e direitos, e que essa revisão das condicionantes socioambientais, de acordo com os impactos que realmente foram observados, é um momento muito importante para o projeto, e é o que a gente vem trabalhando. O ponto que... resumindo tudo isso que a Cristiane colocou com muita propriedade, né, essa segregação do que é responsabilidade do projeto, que não é responsabilidade do projeto, e como é que isso aconteceu lá atrás. Lá atrás não há culpa de ninguém. Né? Sim. O fato é que está na hora de você, à medida que você identifica e segrega, está na hora de você transferir responsabilidade. Isso é a questão. Agora, o ponto mais importante nesse contexto todo, fechando tudo isso, é o seguinte: tudo aquilo que você fizer contra a capacidade de geração da usina, você destrói em cadeia, inclusive os programas ambientais. Claro. Então, o ponto hoje não é mais, porque o IBAMA, historicamente, eu não gosto de você, reduz do hidrograma. Eu estou gostando mais ou menos, reduz mais ou menos do hidrograma. Então, em momento algum, a Norte Energia foi convocada para dizer o seguinte: se você não gosta de mim, vamos ver o que a gente pode fazer para você passar a gostar de mim. Mas deixa o hidrograma funcionar. Mas agora vocês estão conversando? Não. Essa é a nossa proposta. Entendi. Partindo da premissa que o projeto é irreversível, que o projeto tem a sua importância para o sistema, né? E se há de fato, se eles conseguirem nos convencer de que há impactos que não foram ainda equacionados, vamos discutir os impactos. Mas não vamos usar a redução da capacidade de geração da usina para compensar o impacto. Porque aí eu prejudico o país como um todo. Mas então, que pé que tá? O que a gente pode esperar agora? Não tem conversa com o IBAMA ou não tem? Tem conversa com o governo. Com o governo. O governo é que está conversando com o IBAMA. Entendi. Porque eu entendo que se vocês estão cumprindo a parte de vocês do contrato de concessão, o poder concedente tem que cumprir a parte dele. Mas não, poder concedente sim, mas aí não é o poder concedente. Entendi. Aí é o meio ambiental. A gente já investiu muito mais do que se previa no projeto, né? Então, se a gente continuar com esse ritmo de investimento que a área ambiental exige, a gente vai ter um projeto com mais de 50% do seu investimento só em socioambiental. Isso não existe no país, né? E isso carrega a conta de energia, isso carrega o equilíbrio econômico-financeiro de uma concessão da geração de energia. A nossa energia é uma das mais baratas do Brasil, né? E apesar disso, a gente está segurando isso, né? Sem ter que mexer no equilíbrio econômico-financeiro do projeto, mas a gente já investiu mais do que o dobro e se for nessa linha, né, objetivada, a gente vai quadruplicar, quintuplicar os investimentos. Isso inviabiliza. Existe algum risco da usina ter que parar de gerar? Não. A gente entende que não, né? Porque isso é um prejuízo para o Brasil e é um prejuízo... Você rasgar 50 bilhões. Né? Eu digo assim, sem a renovação da licença, como que fica essa situação? Não vejo. Rasgar 50 bilhões. Não, eu concordo. Eu estou perguntando se existe... enquanto a licença fica nessa pendência de não ser renovada... Não. E aí tem uma história que a Cristiane sabe melhor do que eu.
no momento que venceu e que você entrou dentro do prazo, protocolou ok. ela está valendo. Ela fica válida até que o IBAMA se Se o IBAMA se pronuncie manifestar dizendo Não para a pode. usina, aí acontece o que eu tô falando. Entendi. Aí Só que aí para também o investimento socioambiental, né? para tudo, para tudo.